Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui, às quintas-feiras, 8h30 da noite. Eu sou Carla Amaral Barros, sou psicóloga e coordenadora do Projeto Sakurá. A cada 15 dias nós estamos aqui no Portal Me, sempre falando sobre algum assunto relevante, sobre algo que faça diferença na vida das pessoas, na nossa qualidade de vida, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde emocional. Sejam todos bem-vindos, o pessoal está chegando agora. Há 15 dias atrás nós tivemos a Priscila Ono, nossa psicóloga, que atende em Xiga, na cidade de Conan. Ela falou sobre relacionamento afetivo, foi bem legal, a participação foi maravilhosa. Obrigada sempre ao Portal Me por esse espaço e essa parceria com o Projeto Sakurá. Pessoal que está entrando, vamos colaborar fazendo compartilhamentos, convidando outras pessoas, participando. O nosso tema da live hoje é: você sabe dizer não? Vamos falar sobre vários tipos de relações e das dificuldades e da nossa capacidade em dizermos não para as pessoas. No trabalho, na família, para os nossos filhos, para um relacionamento afetivo, ok? Pessoal, boa noite, todo mundo aí dando boa noite, um abraço, um beijo para todos. A Emiko perguntando se está tudo bem. A Eli, preciso marcar minha consulta? Isso mesmo, pessoal que precisar agendar uma primeira conversa sem custo com a nossa equipe, comigo ou qualquer dos psicólogos da equipe do Sakurá, entra em contato com a gente pela nossa página, depois a gente vai deixar aqui todos os links, tá bem? Convide mais pessoas para virem para cá, para a gente ter esse bate-papo. Como sempre, eu trago alguns conteúdos, mas eu conto bastante com a colaboração de vocês, com a participação de vocês, perguntas, comentários, críticas, e assim a gente vai construindo juntos esse momento, esse nosso bate-papo, ok? Bom, então vamos começar. Quem aqui nunca passou por alguma situação de dizer sim e se arrepender? Ou de dizer sim a contragosto? Eu não queria, eu não podia, mas eu não consegui falar não para aquela pessoa. Ou diante de uma situação no trabalho ou até num relacionamento afetivo, não conseguir dizer não, né? Falar, poxa, de novo eu disse sim, de novo eu aceitei, de novo eu não falei o que eu penso dessa situação. Isso é muito, muito comum, mais comum do que a gente imagina. E esse tipo de reação, esse tipo de comportamento tem muita relação com o que a gente pensa da gente, com a nossa capacidade de nos preservar, com a nossa capacidade de colocar limites, de priorizar o que é importante para a gente. E eu não estou falando de egoísmo. A Ana Maria está dizendo que toda a vida dela foi assim. Então, vamos prestar atenção aqui, tá, Ana Maria? E vamos conversar. Traga aqui as tuas questões, as suas sugestões, os seus comentários também. Bom, na verdade, dizer não, ele tem um efeito libertador. Porque quando nós dizemos não, nós colocamos o nosso desejo, nós colocamos o nosso limite. Quando a gente diz não para alguém, a gente está dizendo o que eu posso e o que eu quero fazer, né? Não tô querendo dizer com isso que a gente só vai dizer não. Tem muitas situações que vão ser legais a gente dizer sim, que vai ser compatível com aquilo que a gente precisa, com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente necessita. Mas em outras situações, não, né? Como eu tô falando, então, dizer não é muito mais priorizar o que a gente quer e o que a gente necessita. A Emília tá dizendo que não, Emiko, que ela não consegue dizer não, mas gostaria de aprender. Isso mesmo. Bem, muitas vezes as pessoas se pegam repetindo e aceitando situações de extrapolar o nosso limite. Por exemplo,
num ambiente de trabalho, onde você tem as suas tarefas e de repente vem um colega de trabalho e pede para você dar conta daquilo, ou você poderia fazer isso para mim? Você faz tão bem. E aí é onde está a cilada. Muitas vezes a pessoa que vem pedir algo pra gente, ela já vem trazendo algo positivo que a gente tem. Nossa, você sabe fazer tão bem isso, eu não consigo fazer tão bem quanto você, ou eu não dou conta desse detalhe que você aprendeu com tanta facilidade. Você pode fazer? E aí, como você vai dizer não para alguém que está te valorizando? Para alguém que está enxergando o seu potencial? Então, aí, por isso que a gente chama, ou eu digo que é uma cilada, né? Porque você acaba se sobrecarregando naquela tarefa ou naquela relação, até mesmo que seja uma relação de trabalho, porque você não consegue ir contra aquilo que a pessoa está mostrando para você. Por que muitas vezes isso acontece? Porque nós podemos ter baixa autoestima, nós podemos não confiar tão bem assim na nossa capacidade. Se eu não confio tão bem assim na minha capacidade, como eu vou dizer não para alguém que está confiando? Para alguém que está afirmando para mim que sim, que eu sou capaz. Então, eu vou falar aqui algumas situações em que a gente pode estar passando, né? Alguns tipos de relações e que tipo de sentimento ou que tipo de situação está por trás disso. E por conta disso, a nossa dificuldade em negar, a nossa dificuldade em dizer não, em colocar um limite, né? Aí o pessoal vai concordando aqui, a Emiko, a Caroline Saito, dizendo que é verdade, falar não é preciso. Ok, então em relação às amizades, né? A amizade, gente, eu acho que é muito fácil confundir o que é um amigo, o que é um colega e o que é um conhecido, né? Quando nós falamos de amizade, nós falamos dessa pessoa nos conhecer realmente, exatamente como nós somos, né? Com os nossos erros, com as nossas falhas e com o nosso potencial. Isso tem muita relação em sermos aceitos ou em querermos ajudar. Então, se um amigo pede uma ajuda, pede um favor, pede algo que a gente faça para ele, qual é a primeira coisa que a maioria das pessoas pensam? Se eu disser não, o meu amigo não vai mais gostar de mim, ou não vai mais me querer tão bem como ele me quer, ou não vai mais me convidar para a gente fazer aqueles passeios, aquelas atividades que normalmente ele faz. Ou então, mas quando eu precisei dele, ele me ajudou. Mas que tipo de ajuda, né? Porque a culpa é a pior parceira no momento de dizer não. Quando nós somos movidos pela culpa, normalmente nós não vamos ou vamos ter dificuldade para dizer não, para nos posicionarmos. Então, essa questão da aceitação, do se sentir amado ou de uma necessidade imensa em querer ajudar o outro, né? Não tem nenhum problema nós ajudarmos o outro, gente. O problema é quando, para ajudar o outro, nós abrimos mão de nós mesmos, ou das nossas necessidades, ou das nossas prioridades. Este sim é um problema. Isto sim é uma dificuldade. No relacionamento afetivo, o que podemos vivenciar? Alguns exemplos do que a gente pode vivenciar num relacionamento afetivo. Normalmente, o dizer não para alguém que a gente ama, para alguém que a gente está tendo um relacionamento afetivo, vem o medo do abandono. Vem também o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado, o medo de conflitos. Mas se eu disser não, ele vai ficar bravo, ou ela vai ficar triste comigo, ela vai ficar decepcionada comigo. E muitas vezes o que é difícil pra gente é a gente pensar que aquela pessoa vai nos ver
com um olhar que nós não suportamos. O que isso quer dizer? Quando a outra pessoa vai olhar para a gente e vai enxergar alguém real, que tem falhas, que tem limites, que não pode tudo, que tem dificuldades também. E se a gente mesmo tem dificuldade em lidar com os nossos limites, como nós vamos aceitar que a outra pessoa perceba e identifique esses limites em nós? Então a gente vai sempre pensar que isso é uma coisa ruim. E se eu tenho dificuldade para colocar os limites, se eu tenho dificuldade para mostrar a pessoa que eu realmente sou, eu vou me esforçar para fazer de conta, para não demonstrar, para mostrar alguém que está sempre solícito, que sempre pode ajudar, que sempre pode dar um jeito, né? Mas nos relacionamentos isso é muito complicado. Falando de casos extremos, a gente pode falar dos relacionamentos abusivos, que é exatamente a dificuldade do abusado ou da abusada dizer não, colocar limites, né? Porque muitas vezes vem envolvida a questão em nome do amor. Ah, mas isso é um excesso de cuidado, isso é um zelo, o que custa eu abrir mão disso se essa outra pessoa também abre mão daquilo? Então, o nome disso é cilada, né? Vamos pensar melhor e não, nós não vamos ser abandonados por conta de dizer que a gente não pode. Não vamos ser abandonados porque a gente vai dizer que determinada situação não é a nossa prioridade ou nós não temos condição de realizar, né? Muitas vezes a gente tem esse pensamento por conta da nossa história de vida. Às vezes, quando criança, no relacionamento com os nossos pais, foi nos ensinado que a gente precisa sim tá sempre atendendo as pessoas, ser generosos, ser humildes. Ok, são valores muito importantes para a vida da gente, mas tem outros valores. A autovalorização, o autorrespeito são tão importantes quanto a generosidade, a humildade e precisam andar juntos, precisam andar em equilíbrio. Um outro sentimento também que as pessoas têm é medo de ser mal educado. Pensam que se eu vou negar aquilo que a pessoa está me pedindo, a pessoa pode pensar que eu não gosto tanto dela assim, ou que eu não entendo o lado dela, ou que eu estou sendo grosseiro ou grosseira, né? Estou sendo mal educado, e daí, como eu não quero ser visto dessa forma, então eu acabo aceitando. Eu falei no começo em relação à culpa. Então, se a gente for falar de educação de filhos, vamos pensar então nos nossos filhos. Uma das coisas que mais dificulta a nós, pais e mães, eu também sou mãe, dizermos não, a culpa. Ou porque nos falta tempo com o nosso filho, ou por dificuldades ou privações financeiras, ou por irritabilidade, enfim, algo que possa gerar um sentimento de culpa. E aí, quando a criança ou quando o filho adulto mesmo solicita algo da gente, nós não conseguimos dizer não porque pensamos que eu já não fui boa mãe em tal aspecto e eu ainda vou dizer não. Eu já privei meu filho da minha presença e eu ainda vou dizer não. Isso é muito forte no sentimento materno e paterno, né? E é muito nocivo para a educação dos nossos filhos. É muito complicado basear as decisões que a gente toma na educação dos nossos filhos dentro desse aspecto de culpa, né? A Eli colocou alguma coisa aqui, vamos ver. Na verdade, eu não ligo se eles pensam que eu sou mal educada. Simplesmente eu vou fazer o que é correto. E se dizer no momento é correto, então vou ser mal educada, sim. Eli, quando nós temos uma maior autoconfiança, uma maior segurança nas decisões que a gente vai tomar, nós vamos conseguir sim falar dessa maneira que você está dizendo, né? Falar com firmeza não significa falta de educação. Significa estar segura da decisão que você está tomando. Então, quando você diz, por exemplo,
olha, eu entendo a sua necessidade, mas eu não posso abrir mão disso porque para mim isso é muito importante, né? Eu não posso ficar sem esse objeto, por exemplo. Olha, eu utilizo o meu computador para o trabalho, eu não posso abrir mão para emprestar o computador para você, porque eu uso para o meu trabalho. E aí tem aquelas pessoas muito insistentes que vão dizer: ai, mas é só por um dia. Ah, mas eu te devolvo amanhã. Ah, eu vou utilizar para o meu trabalho. Infelizmente, me desculpe, mas eu não posso. Né? Porque qual é uma das dificuldades? Quando a gente começa a se justificar. Quando a gente começa a explicar demais por que a gente pode ou não pode fazer aquilo. Não tem aquela pessoa insistente que você diz assim: ah, mas o meu chefe pediu para eu ficar até mais tarde e aí eu não vou poder dar carona para você. Ai, mas eu espero você. Eu espero você sair, não tem problema, eu fico aqui aguardando e daí você me dá carona. Ah, então, mas é porque eu marquei de jantar com meu namorado. E daí eu vou sair direto, vou encontrar com ele. Ah, não tem problema. Se você puder me deixar ali na estação. Então, sabe aquela pessoa que sempre vai encontrar um jeito de reforçar para que você faça aquilo que você não tem disponibilidade de fazer? Então, quanto mais justificativas, a gente acaba dando munição para essa pessoa contra-argumentar. Né? Então, procurem ser mais direto. Quando tiver que dizer não, olha, eu sei que está complicado, mas infelizmente eu não vou poder te dar carona hoje. Pronto. Né? Eu não vou poder emprestar meu notebook. Eu não vou poder emprestar a minha roupa. Né? Essa é uma decisão sua. Quando nós decidimos permitir ou não permitir, aceitar ou não aceitar, é de acordo com os nossos valores, com as nossas necessidades. A outra pessoa, ela não precisa aceitar, ela não precisa ser convencida, porque é como se você não acreditasse completamente na sua necessidade e aí precisa convencer o outro que você realmente não pode fazer aquilo que ele está pedindo, né? Tem mais gente aqui, a Eli. Essa é a pior parte, a pessoa insistir, mesmo depois de falar o não educadamente. É desagradável, né? E nós estamos dando exemplos aqui do nosso cotidiano, que são exemplos mais simples, que podem acontecer em alguns momentos, ok? Porém, tem algumas situações que acabam prejudicando muito as pessoas. Por quê? Às vezes, no próprio atendimento psicológico, na própria psicoterapia, tem muitas pessoas que chegam e falam: olha, eu não consigo dizer que eu não posso, né? Porque eu já fico pensando o que aquela pessoa vai pensar de mim, o que aquela pessoa vai. Se a próxima vez que a gente se encontrar no futebol, se a próxima vez que a gente se encontrar na academia ou na escola do filho, ela já vai olhar torto para mim. Quer dizer, o que está por trás disso? A dificuldade de não nos sentirmos aceitos, a dificuldade que nós temos de não nos sentirmos amados. Né? Na verdade é isso. Então, quanto melhor estiver a nossa autoestima, quanto melhor estiver a nossa autoconfiança, com mais facilidade nós vamos lidar com esses limites. Né? Outros sentimentos que também podem estar por trás dessa dificuldade: o medo de conflitos, né? Ah, mas é meio barraqueira essa minha amiga, se eu disser para ela que eu não vou, ela vai brigar comigo, né? Ou até mesmo num relacionamento afetivo. Ai, mas eu tô no mercado e meu filho quer o chocolate, ele vai fazer birra, ele vai começar a gritar. Então, para evitar esse tipo de situação, eu vou logo comprar o chocolate para ele. Então, a dificuldade não é da pessoa, a dificuldade é sua de enfrentar os conflitos e de colocar uma situação que não extrapole o teu limite, né? Olhe, você pode querer muito, você pode brigar, você pode reclamar, mas eu não quero fazer isso. Eu não gosto disso.
Eu não estou disposta ou disposto a fazer isso que você está me pedindo, né? Tem coisas que dá sim para conciliar, com certeza, mas não é disso que nós estamos falando hoje. Nós estamos falando de casos específicos em que a dificuldade de dizer não acaba prejudicando a qualidade de vida da pessoa, acaba prejudicando a qualidade das relações que essa pessoa tem no trabalho, na família, nos amigos ou nos relacionamentos afetivos, né? A necessidade de ser reconhecido e valorizado é algo muito importante, como eu já falei na questão do trabalho também, né? Como é que eu vou dizer se eles estão exatamente valorizando aquilo que eu falo ou aquilo que eu faço? Mas tem situações que são realmente abusivas, né? Que a pessoa se aproveita disso para acabar te acumulando de serviço, acabar te sobrecarregando de coisas que nem deveriam ser feitas por você, talvez, né? O não, pessoal, se tiver perguntas, eu acho que eu li todo mundo. O Júnior aqui deu boa noite. Boa noite, Júnior. Obrigada sempre pelo apoio que você nos dá, que o Portal Me nos dá. Colocou aqui o nosso site, o nosso telefone, a nossa página. Nós estamos cada vez mais com mais profissionais, mais presentes no Japão, para poder chegar mais pertinho de vocês e ajudar no que for preciso, ok? Bem, o que é o não, então? É o equilíbrio entre a bondade, a generosidade e o autorrespeito. Eu posso dizer sim quantas vezes eu quiser, desde que isso não vá contra o que eu necessito, desde que isso não prejudique a minha vida, ou os meus relacionamentos, ou a minha saúde, ok? Então, isso é muito importante. Meu amigo vai fazer uma mudança e pediu para a gente ajudar, mas está prevendo chuva. E eu já estava mal, eu já estava resfriado semana passada, eu já tenho que fazer um pouco de repouso, mas ele não tem ninguém para ajudar. E como é que eu vou dizer não? Porque se ele não sair desse apato hoje, ou determinado dia, ele vai ter que pagar multa. E ele só tem a mim. Gente, olha só quantas coisas estão aí em questão. É a sua saúde física. Quem é que vai sair do apato? Quem é que tem o compromisso de se organizar para isso? De ter o plano A, o plano B, o plano C, se uma pessoa não dá certo, a outra, né? Enfim, só que essa pessoa te coloca numa posição de que só pode ser você. Então, existe uma sensação de que você está sendo supervalorizado, que só você é a pessoa possível para realizar isso, para ajudá-lo nisso. E aí, como é que você vai dizer não, né? Sendo que você está sendo tão valorizado. Você vai dizer não no momento em que você consegue pensar na sua saúde, em que você consegue pensar que você está debilitado, em que você consegue pensar que não pode se arriscar a tomar chuva, ou que você consegue pensar que o seu carro é novo e que, carregar uma mudança no teu carro novo pode ser bem difícil, pode ser bem complicado. Várias situações que, como eu falei, não precisam ser, não precisa atuar no sentido de convencer a outra pessoa, mas de você ter muita clareza daquilo que você quer, daquilo que você pode ou que você não pode. Dentro das dificuldades, o que acaba acontecendo muitas vezes? Opa, deixa eu só ler aqui que tem. Aí ele fala que a pior parte é quando a pessoa fica insistindo, que é o exemplo que eu estava dando há pouco tempo atrás. Kazui Yamada, boa noite. Como posso fazer com que uma pessoa se abra? Conte o que está acontecendo, se ela chora e não conta. Olha, Kazui, embora não seja o tema da nossa live, você pode estar buscando uma orientação melhor com uma das psicólogas, um dos psicólogos da nossa equipe.
Tem que ver mais detalhadamente o que está acontecendo. Nem sempre a pessoa vai conseguir se abrir, porque você não sabe exatamente a gravidade do que está acontecendo. Então, o ideal é você buscar uma orientação de um profissional para poder entender melhor tudo que faz parte aí do que você está falando. Tá legal? Uma das coisas que pode ajudar é você transmitir confiança, né? Normalmente, quando a pessoa confia, ela consegue se abrir, mas mesmo assim não é garantia, porque a gente não sabe exatamente o que está havendo, tá? Mas pode procurar alguma pessoa da nossa equipe, procurar as orientações da nossa página ou no nosso site, que a gente agenda uma conversa e passa as orientações para você. Aí ele dizendo que a pessoa precisa se respeitar. A Clara, boa noite, Clara. Tô em dívida com a Clara, tenho que entrar em contato, né, Clara? A Mariana, boa noite, que tema interessante. A Elizabeth marcando aqui, acredito que uma amiga, a Margarete Kobayashi. Pessoal, por que esse assunto é tão interessante? Porque quem nunca passou por isso? Eu já passei e às vezes passo também. Tem situações que são complicadas. É claro que situações específicas, né? É uma situação que eu não esperava, que normalmente não acontece. Aí, tudo bem. É uma coisa que a gente gerencia de uma forma mais tranquila. A questão que eu tô trazendo aqui é quando essa dificuldade é frequente na vida da gente. Quando essa dificuldade passa a ser rotineira, passa a ser constante. Por exemplo, você já vai trabalhar pensando: o que eu vou fazer quando o meu chefe vier pedir para eu fazer tal coisa? O que eu vou dizer quando o meu colega de linha vier me pedir para fazer determinada situação que é ele quem deve fazer e que ele sempre pede para mim? Então, são aquelas situações bem frequentes na sua vida e que trazem essa maior dificuldade para você se posicionar, né? Ai, desculpa, gente. Um alarme. Desculpa. Outras situações em relação aos limites, né? Que quando nós pensamos que para agradar os outros nós precisamos fazer sacrifícios dos nossos próprios interesses, algo não vai bem. Então prestem bastante atenção, eu vou falar de novo isso que eu tô dizendo, que é uma forma de vocês entenderem melhor na prática se o dizer não está ou não sendo prejudicial na sua vida, ok? Quando agradar os outros passa, ou realizar o que os outros estão fazendo ou pedindo, passa a trazer sacrifício dos seus próprios interesses. Quando a sua resposta for sim, eu acabo sacrificando o que eu realmente quero, o meu interesse, em nome de realizar o que o outro precisa, aí algo não tá legal. Então, isso indica que precisa sim haver algum comportamento de mudança, ok? A Carla Shibata, boa noite, eu estou no Japão e vivo dentro do orçamento. E sempre que me convidam para alguma coisa, eu falo não. Mas eu me sinto mal depois. Carla, o que você está me dizendo é diferente dessa situação que eu estou relatando aqui. O seu não é em função de uma dificuldade financeira ou de uma limitação financeira. Porém, se isso está te fazendo mal, talvez valha a pena você rever o seu planejamento financeiro, rever as suas prioridades, qual é a relação que você tem com o dinheiro, qual é a relação que você tem com o lazer. Porque muitas vezes tem pessoas que se sentem culpadas por ter lazer, porque acham que precisam trabalhar, né, cumprir aquele seu objetivo, enfim. Então, acho que essa tua questão leva a essa reflexão. Pense melhor sobre isso, como você gerencia o dinheiro, como você lida com o lazer, como você lida com o prazer, com o estar descontraída, com o estar mais tranquila, mais livre, mais solta, né?
E se precisar de ajuda nessa reflexão, procura a gente, ok? Como fazer então? Né? Algumas dicas, digamos assim. Né? Como que eu posso fazer? Como eu já disse, não se justifique. Não fique tentando convencer a outra pessoa que você vai, que você pode ou que você não pode. Por que você não pode? Nessa tentativa de que o outro precisa me aceitar. Nessa tentativa de que o outro precisa ser convencido que eu realmente não estou fazendo, não é porque eu não quero, é porque eu não posso. Essa dificuldade é sua. Né? Então, colocar respostas bem objetivas, como, por exemplo, eu entendo a sua necessidade, mas infelizmente nesse momento eu não posso te ajudar. Eu não posso realizar isso que você está me pedindo. Eu tenho um outro compromisso, eu tenho outras prioridades que não vão ser possíveis. Né? Ou peça um tempo para pensar. Por exemplo, tem algumas situações que você pode ficar inseguro de responder ou insegura. Pode ficar em dúvida se realmente é uma situação que cabe você negar ou não. Se você acatar, se você aceitar esse pedido, se é algo que não vai trazer nenhum prejuízo para você. Se tudo bem você fazer. Então, pede um tempo. Olha, eu não vou conseguir dar a resposta agora. Se eu te responder agora, vai ser um não. Então, eu vou verificar e eu te falo. Diga para a pessoa até quando você dá a resposta. E pode dizer, não quer dizer que eu vou dizer sim, mas eu vou vou pensar melhor sobre isso. Pronto. Você não está criando uma expectativa, né? Mas você vai poder pensar, ponderar e tomar a melhor decisão. Tá? Quando você diz, né, diante da insistência que eu já falei aqui, olha, realmente eu entendo, mas eu não posso, né? Pessoal, aqui o pessoal entrando, Zico de Oliveira, seja bem-vindo, Zico, bom dia, sua live está ótima, estou em São Paulo, Brasil, seja bem-vindo, todos bem-vindos, sempre tem o pessoal do Japão e o pessoal do Brasil, são todos muito bem-vindos. Nós do Projeto Sakura atendemos brasileiros no mundo, não só os brasileiros que estão no Japão, mas que estão no Brasil e em outros países também. Pessoal, se tiver alguma pergunta, mais alguma questão, coloquem por favor, a gente vai caminhando aqui para o final da live. Eu gosto sempre de deixar uma dica ou uma reflexão mais especial para a gente encerrar o nosso bate-papo. Tá? Dizendo não, lembrando que não é só dizer não, mas quando nós dizemos não, nós também nos protegemos, nós nos cuidamos, é uma forma de autocuidado, de autoproteção, ajuda para que a gente equilibre um relacionamento, seja qualquer tipo de relacionamento, como eu falei, afetivo, no trabalho, na família, um relacionamento de amizade. Um relacionamento é uma via de mão dupla, aonde os dois cedem, aonde os dois colaboram, aonde os dois participam. Entre pais e filhos, entre amigos, no trabalho, cada um tem o seu papel e a sua importância. Então, vamos aprender sim a nos valorizar, vamos aprender sim a nos preservar, a nos poupar, a pensar que a gente merece sim estar satisfeitos, que a gente merece sim ser valorizado, valorizar o outro, mas que a gente não merece ser abusado, que a gente não merece ser desrespeitado, né? Desrespeitado no sentido da nossa vontade não valer, da nossa vontade não ser compreendida. Eu acredito que era disso que eu queria falar com vocês, deixar essa dica, deixar essa reflexão. É algo que pode estar sendo promovido, como esse momento em que vocês estão aqui, investindo um tempo de vocês e assistindo e participando da live.
Pode ser feito por uma busca para orientação psicológica, com leituras, percebendo, observando melhor o seu comportamento nas suas amizades, nos seus relacionamentos e experimentando fazer diferente. Experimente fazer diferente, converse com as pessoas que estão mais próximas de você, porque quando a gente se respeita, automaticamente a gente consegue ser respeitado com muito mais facilidade, ok? Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigada ao Portal Me por estar aqui abrindo um espaço, essa parceria no Projeto Sakura. Uma ótima noite de descanso para quem está no Japão, um excelente dia para quem está no Brasil. Muito obrigada pela participação de todos que estavam aqui. A gente aguarda vocês lá no Projeto Sakura. Toda semana tem publicações novas no nosso site, dá para vocês conhecerem muito, saberem sobre muitos aspectos, muitos assuntos. Corre lá na nossa página, no nosso site, para estar vendo as publicações de toda a nossa equipe, toda semana, sempre um texto inédito para você. Um grande beijo, um grande abraço, até mais. Tchau!